Salve alunos do CPMG Nível das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Filosofia das terceiras, e na aula de hoje nós vamos fazer a correção das tarefas propostas do dia 15, que está lá no GR8, também disponíveis aí nos grupos de WhatsApp, sobre os contratualistas. Lembrando que em termos de contexto histórico, nós temos ali, para nascer essa, digamos, essa corrente filosófica dentro da teoria política, da filosofia política, nós temos interessantes aspectos históricos que aconteceu para que os teóricos dessa época se voltassem para essas temáticas da política. Nós temos ali no início do século XVI todo o desenvolvimento da economia das cidades, o surgimento da burguesia, que é essa classe que vai revolucionar mais tarde em vários aspectos, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, todas essas questões que vão culminar com as ideias do Iluminismo. Mas aqui está sendo gestado o início de estudo. Você tem um crescimento dessa burguesia comercial ou mercantil, você tem um crescimento da classe dos trabalhadores, que são aqueles trabalhadores livres, né, daquele regime de servidão da época medieval, dos senhores feudais. A reforma protestante, que vem também coroar esse momento, sobretudo com aquele questionamento em torno do poder econômico e político da igreja, as revoltas populares, as guerras entre as potências do domínio dos mares e dos novos territórios descobertos. Tudo isso, digamos, tem contribuições para surgir esse novo modo de pensamento da política. Não só isso também, mas como a questão todos esses fatos vão evidenciar, de certa forma, segundo os autores, esses novos rumos, né, que as políticas vão tomar. Então, as ideias do direito, de poder e justiça passarão por mudanças na modernidade desde o século XVI, como eu venho afirmando para vocês, sobretudo com esse processo de dessacralização das esferas do saber, entre elas a arte, a filosofia, a política, o direito. O que significa isso? É aquilo que foi a batalha que Maquiavel travou para desmembrar a política do referencial cristão, ou seja, a autonomia dessas áreas em relação aos dogmas religiosos. Então aí você tem aí toda uma nova realidade sendo gestada, que vai nascer duas ideias fortes aí na modernidade, que nós somos frutos dessa modernidade em termos de liberdade, de pensar essa questão do indivíduo. Uma delas é essa existência do indivíduo, a questão da subjetividade, ou seja, o que quer dizer com isso? Um burguês, um trabalhador não podia invocar aquela questão da linhagem, do sangue, da família, da dinastia, para explicar porque, por exemplo, existiam e porque haviam mudado de posição social, mas eles podiam invocar a si mesmo como indivíduos, ou seja, é aquela ideia do self-made man, eu me faço por mim mesmo, eu não tenho nenhuma linhagem, eu não tenho nenhuma estirpe, nenhum sangue, eu não faço parte de nenhuma dinastia, mas eu estou aqui, eu sou um indivíduo. E outro nexo histórico interessante para pensar isso aí é a questão da existência dos conflitos entre os grupos e os indivíduos ali, pela posse de riqueza, cargos, postos e poderes que anulavam a imagem da comunidade cristã, aquela imagem que o cristianismo passava de uma comunidade que é una, que é indivisa, que é fraterna. Então, os teóricos dessa época, como Locke, Hobbes e Rousseau, eles vão ter que dar conta de explicar o que eram esses indivíduos e por que eles lutavam mortalmente um contra os outros, como nas guerras que aconteciam, pelos conflitos de posse, de terra, além de precisar oferecer teorias ali capazes de solucionar essas guerras, esses conflitos. Por exemplo, como a gente vai pensar a questão da criação do Estado por Hobbes. Então, resumindo isso tudo, em outras palavras, o que a gente pode dizer? Esses teóricos, eles são forçados, né, digamos, a indagar qual que é a origem da sociedade política. Por que os indivíduos isolados formam sociedade? Por que os indivíduos independentes aceitam submeter-se ao poder do político e às leis, para buscar essa comunidade una indivisa, mas procurar, dentre os conflitos, essa noção de sociedade. Então, as respostas que eles vão cunhar
esses três filósofos clássicos da teoria política, dentre outros, eles vão sempre partir de um estado de natureza, que é o justnaturalismo, para pensar depois como que no Estado civil, nessa sociedade civil, eles vão se aglutinar, vão, digamos, em torno das leis, quais vão ser os modelos de governo, os regimes, as formas de governo. Então, tudo isso vai estar imbuído nesses teóricos. Só fiz essa introdução para a gente lembrar um pouco o que a grosso modo é o contratualismo e como que ele está necessariamente ligado à dimensão histórica. Então, vamos passar agora as questões. Vamos ver a questão número 1. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento da sociedade civil foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano, então, qual é a acepção que vai dizer sobre a natureza humana para os contratualistas? Então, vamos lá. O ser humano era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. É parcialmente verdadeiro, porque isso aqui é o que o Locke vai dizer, né? Sobre a questão o ser humano é como uma folha de papel. Ele depende digamos, das experiências que ele vai sofrer para ver aí como que ele vai lidar com as questões da sua vida. Vamos lá, o ser humano vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais e políticas que temos hoje. Vamos ver, essa aqui tem muita possibilidade de ser a verdadeira. Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. Não, ele tinha essa questão da sociabilidade, sobretudo em Rousseau. Era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais. Então, eu penso, dentre essas quatro, a que traz mais informação sobre o homem no seu estado de natureza, para os contratualistas, é isso aqui, ó. Todos vão trabalhar essa noção de que o homem vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Porque as outras têm parcialmente verdades, mas não dá conta desse conceito de justnaturalismo que é típico de todos os contratualistas. Vamos para a questão 2, deixa eu enquadrá-la aqui. Essa segunda questão é baseada na teoria hobbesiana, lembrando que Hobbes é o contratarista que vai preconizar a noção de Estado forte, de Estado soberano, dado que a teoria hobbesiana parte do fato de que a natureza humana ela é altamente egoísta, altamente interesseira, e porque os homens são medrosos, ele tem essa necessidade de tomar o que é do outro, justamente por medo de perder a sua vida, e se todo mundo quer isso, pelos interesses egoístas, pode virar uma guerra de todos contra todos. Tem aquelas famosas frases, o homem é lobo do homem, a guerra de todos contra todos, e a necessidade de parte desse estado de natureza pensar um estado forte, um estado soberano. Ele é o primeiro a preconizar a separação entre sociedade e Estado, que o Estado, apesar de ser criado a partir do estado de natureza humana, mas ele vai se separar e ele que vai reger tanto as leis como tudo aquilo que se reverbera em torno das relações sociais. Então, Hobbes aí está preconizando a questão do Estado forte, o Estado absoluto, na figura daquele demônio Leviatã. Leviatã é aquele Estado que governa como o rei Luís XIV, né? Tudo depende dele, o próprio Estado encarnado na pessoa aí do rei. Então vamos lá, questão 2 é modificada da UEL. Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia hobbesiana, ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica. Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e à sua constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça e na conformidade com a lei, e se sustenta por meio dela. No Leviatã, capítulos 14 e 15, a justiça hobbesiana fundamenta-se em última instância na lei natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada a renúncia de seu direito a todas as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Dessa, por sua vez, implica a terceira lei natural, que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Segundo Hobbes, onde não há poder como
onde não há poder, como não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Na guerra, a força e as fraudes são as duas virtudes cardeais. Então percebe tanto que ele desmembra toda a questão da virtude, daquele referencial cristão. Então você tem aí a referência. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar que a humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que mantenha a submissa, de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado. Não, porque aqui está falando sem que haja poder coercitivo. Não, o Estado ele é um poder coercitivo, ele tem que ser, senão vai virar uma guerra de todos contra todos. O Estado ele tem a soberania diante das leis, porque ele mesmo vai criar as leis, para justamente procurar essa paz diante de tantos conflitos, dado o fato que a natureza humana ela é extremamente medrosa e egoísta. A justiça tem sua origem na celebração dos pactos de confiança mútua, pelos quais os cidadãos, ao renunciar à sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quanto se encontravam na condição natural de guerra. Não, eles não removem o medo. Justamente o medo tem que continuar, porque senão o príncipe nem dá conta de governar. Então não é que ele vai perder o medo desse sentimento. O sentimento não acaba na passagem do estado de natureza para o estado de sociedade civil. O medo continua, porque é justamente pelo medo que o próprio governante vai, digamos, exercer a sua soberania. A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na submissão ao poder coercitivo, que obriga igualmente os homens ao cumprimento de seus pactos. Não. Aqui a justiça também consiste na submissão ao poder coercitivo, ou seja, ele vai delegar a sua liberdade ao Estado e até mesmo a questão da sua justiça. As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e do mal, têm lugar a partir do momento em que os homens vivem sobre um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra generalizada de todos, ou seja, é o governante quem decide o que é certo e o que é errado. Isso aqui tem grande chance de ser a verdadeira porque ela traz todos os elementos da teoria hobbesiana, aquela relação de pensar o Estado soberano a partir da condição de natureza humana. Então o Estado dita tudo. A justiça torna-se vital para a manutenção do poder na medida em que as leis que efetivam sejam criadas por direito natural, pelos súditos, com o objetivo de assegurar solidariamente a paz e a segurança de todos. Não são os súditos que criam essas leis, lembra lá que é o Estado. O súdito vai delegar a sua, digamos, a sua vontade, e o seu medo para o Estado controlar todos, para não haver a guerra, né, de todos contra todos, já que o homem é lobo do homem. Mas aí não são os súditos que vão, digamos, efetivar isso. É o próprio Estado. Então é a letra D, essa questão 2. Vamos para a questão 3. Deixa eu centralizar aqui. Para Hobbes, o poder soberano que resida num homem, como numa monarquia, quer numa assembleia, como nos estados populares e aristocráticos, é maior que é possível imaginar que os homens possam criar. E embora seja possível imaginar muitas más consequências de um poder tão ilimitado, apesar disso as consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos homens com seus vizinhos, são muito piores. O texto do Leviatã, com os tradutores aí, com base na citação e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Hobbes, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os estados populares se equiparam ao estado natural, pois nele reinam as confusões das assembleias. Não está muito certa essa premissa. Nos estados aristocráticos, o poder é ilimitado devido à ausência de um monarca, quer dizer, é limitado devido à ausência de um monarca. Aqui está errado porque, apesar de Hobbes preconizar a soberania, está falando da soberania do Estado, ele está dizendo com relação ao número não. Pode ser um só, ou como no poder aristocrático, vários, mas desde que a soberania esteja no Estado. Ou seja, o poder soberano traz más consequências, justificando-se assim a resistência dos súditos. Ao contrário, é justamente para fugir das más consequências do Estado de natureza que se cria o Estado. As vantagens do Estado civil são expressivamente superiores às imagináveis vantagens de um Estado de natureza. Então,
Essa aqui está certa, ó, porque está indo ao encontro do texto, justamente quando ele fala aqui que é muito pior a guerra de todos contra todos do estado de natureza. Então, digamos, no estado civil, na sociedade, é muito mais superior às vantagens. Vamos ver se essa letra aí está certa também. As consequências do poder soberano são indesejáveis, pois é possível a sociabilidade sem Estado. Não. O homem não é sociável por natureza em Hobbes. Lembra que ele é totalmente egoísta, medroso e pode virar uma guerra de todos contra todos. Então, é a questão D. Vamos à questão 4, deixa eu centralizá-la, da UFO. Por que as leis da natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Então você tem a mesma introdução da questão de cima. Em relação ao poder, ao papel do Estado, Hobbes considera: A. O seu poder deve ser parcial, já está errado de cara, o poder nunca pode ser parcial, tem que ser um poder soberano, porque dadas as consequências da guerra de todos contra todos, a natureza de conflitos, de confrontos, todos buscando o poder, então ali você tem a vida no estágio social, ela é terrível, ela é pobre, ela é solitária, ela é cruel, então você tem que ter um Estado ali pleno, um Estado forte, soberano. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-lo para submeter aos compromissos ali firmados. A segunda parte está certa, mas a primeira não é parcial. A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos, certo? Resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno. Essa aqui tem grande chance de ser verdadeira, que ela está toda verdadeira essa questão. Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia entre os homens. Tudo bem, eles são desiguais, mas está muito fraco. Eles não são só desiguais. Eles são ávidos de egoístas, eles são medrosos, eles têm a possibilidade de viver a guerra de todos contra todos, justamente pela essa questão de todos buscarem. No exercício da sua, digamos, desse sentimento de medo para se salvar ou, digamos, salvar a sua pele, vai haver o conflito. Então, esse desiguais aqui tá muito superficial. E também a isonomia, essa igualdade perante a lei, não é necessariamente o que o Estado está sendo criado para isso, não. Ele está sendo criado para justamente se livrar daquele estado de natureza de guerra de todos contra todos. Então, a guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve submeter de bom grado à violência estatal. Não está errado também, porque o homem não deve submeter-se de bom grado, não, ele deve justamente de bom grado submeter ao Estado, e o Estado pode até às vezes usar da violência, conforme for, se alguém extrapolar, né, os limites propostos da lei, o Estado pode até usar da violência. Então, o de bom grado aqui é no sentido de ele se livrar daquele estado de natureza que é o estado de guerra de todos contra todos. Então, é a letra B. Vamos à questão 5, deixa eu enquadrá-la. Essa terceira vai falar sobre a questão do estado de natureza, né? Thomas Hobbes acreditava que o homem era lobo do homem. O que Hobbes queria dizer com isso? Que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a obtenção de alimento. Não, o homem vivera solitário, cada um na sua solidão bruta e cruel. A possibilidade de encontro é que poderia, no caso, causar guerra, já que por medo pela questão do medo, né, os homens são medrosos, então ele poderia, no encontro com o outro, por medo de perder sua vida, virar uma guerra total, né, um querer o que é o do outro. Que o ser humano passou a ver na figura do lobo um espelho de suas atividades sociais, de forma que em algumas sociedades o lobo é ainda uma figura simbólica? Não tem nada a ver com a teoria de Hobbes. Que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe fosse conveniente seu estado de natureza? Certo. Isso que é uma descrição do estado de natureza humano. O estado de D está errada. Que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuíam em sua alcateia? Não tem nada a ver. Não é essa a referência do estado de natureza. Então a referência é essa aqui. A questão 5 é a letra C. Então a gente terminou as questões de Hobbes. Vamos ver agora
as questões ligadas ao John Locke. Vamos à leitura. Para compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Então, o Tratado do Governo, de John Locke. A partir da leitura do texto acima, e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a alternativa correta. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. Não. No estado de natureza, os homens gozam de uma efetiva liberdade e de uma paz, né? Então não tem essa noção de servidão. Então tem uma certa individualidade até no estado de natureza. Então não tem essa noção. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. Isso também está totalmente errado, que o direito dos homens, nesse sentido aqui que ele está dizendo, não independe não. Por se você for olhar a questão da propriedade privada, que é conveniente ao homem e que o Estado tem que resguardar, o direito também vai ter que resguardar isso na configuração da passagem do estado de natureza para o estado de sociedade civil, porque justamente a criação do Estado é para garantir os direitos individuais. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. Isso aqui está parcialmente certo. Vamos ver se a letra D também tem alguma coisa errada ou se também está mais certa em termos de amplitude. Segundo Locke, a existência da permissão para agir é compatível com o estado de natureza. Ela tem algo certo aqui, mas para mim a letra C está mais certa, porque se a gente for olhar a questão do estado de natureza, no sentido dele depender, o poder político depender do estado da natureza, porque o próprio Estado em si, o poder político do Estado, ele é criado para justamente garantir aquilo que o estado da natureza já traz em termos de direitos, que é o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Então você tem aí justamente uma dependência do poder político em relação ao estado de natureza, porque o estado de natureza, o poder político vai ser criado para resguardar isso. Então a letra C é a letra certa. Vamos à questão 7. Um dos mais importantes teóricos da Revolução Burguesa ocorrida na Inglaterra durante o século XVII, o filósofo John Locke defendeu ideias que serviam de base ao pensamento iluminista e influenciaram os movimentos contra o antigo regime na Europa. Na visão do autor, a função básica do Estado deveria ser controlar as ações humanas, punindo todos aqueles que agissem contrariamente às leis. Ele tem uma certa noção de apaziguar os conflitos. Vamos ver se tem outra mais certa. Regulamentar as relações humanas, eliminando os conflitos causados por interesses divergentes. Os conflitos sempre vão existir, não vai ser eliminando, não vai eliminar, né? O Estado tem que achar uma maneira de encontrar uma justiça e uma equidade entre digamos, uma isonomia, uma equidade entre os direitos nas disputas. Então tá pouco certo. Dirigir os seres humanos em suas escolhas, evitando disputa por questões sociais ou econômicas. Não, você tem que deixar a questão das escolhas. Como ele defende a noção do indivíduo anterior à questão do Estado, a escolha é pessoal. Agora, se haver conflito, aí sim que o Estado vai entrar, mas cada um pode fazer o que quiser, ir para o comércio, fazer o que quiser com a sua propriedade privada, e dirigir. Eu posso dirigir minha vida, não o Estado. Manter a estabilidade da organização social, definir as obrigações e privilégios de cada camada. Não, isso não é o papel do Estado. Ele não tem que definir os privilégios aí de cada camada. Proteger os direitos naturais dos indivíduos, garantindo respeito a eles por toda a sociedade. Essa aqui é a mais completa e a mais certa, mais do que a letra A, porque ele vai proteger os direitos naturais dos indivíduos. Quais são os direitos? Que a gente já nasce com ele, segundo Locke, o direito à vida, a propriedade e a liberdade. O Estado tem que garantir esses direitos que são inalienáveis, já nasce conosco. Então é a letra E. Vamos à questão 8, deixa eu enquadrá-la. Não vai ter como enquadrá-la porque o texto é muito grande. Isso aqui é aquelas típicas questões tipo de Enem, né? Com textão, e quem tem preguiça de ler sofre.
mas que a pergunta é bem simples. Então vamos lá. O grande objetivo da entrada do homem em sociedade consiste na fruição da propriedade em paz e em segurança, e sendo o grande instrumento por meio disto as leis estabelecidas na sociedade. A primeira lei positiva e fundamental de todas as comunidades consiste em estabelecer o poder legislativo. Esse poder, o poder legislativo, não é somente o poder supremo da comunidade, mas é sagrado, inalterável nas mãos em que a comunidade, uma vez o colocou, nem pode qualquer édito de quem quer que seja ter a, a força e obrigação da lei se não tiver sanção do legislativo escolhido e nomeado pelo público. Porque sem isso a lei não teria o consentimento da sociedade, sobre a qual ninguém tem poder de fazer lei senão o seu próprio consentimento e pela autoridade dela recebida. Lembrando que Locke ele vai preconizar a questão da tripartição dos poderes, só que em diferença de Montesquieu, que falava que existia, que pregou a existência do poder legislativo, executivo e judiciário, Locke vai falar de um poder legislativo, executivo e federativo. O federativo não existe em Montesquieu. O federativo seria uma espécie de responsável para as relações internacionais em Locke, mas o poder mais importante para Locke aí é o poder legislativo, porque é justamente onde é o que vai criar a lei, né, que vai, digamos, fundamentar aí a questão da existência do parlamento. Locke vai ser inclinado, diferente de Hobbes, não ao poder soberano, da soberania do Estado absoluto, mas vai pensar muito mais como um defensor da monarquia parlamentar. O parlamento é extremamente importante aí, o parlamento escolhido pelos cidadãos, e esse parlamento é que vai criar todo o rol de leis para, digamos, dar conta de manter aqueles direitos inalienáveis. Então, vê o que está pedindo a questão. O filósofo inglês John Locke publicou o segundo tratado sobre o governo em 1969. Um dos argumentos do livro, resumindo no excerto transcrito, foi essencial para que as transformações políticas ocorressem na Europa e na América, sobretudo na questão da Revolução da Inglaterra, né? Foi muito impulsionado pelas as ideias de Locke, que passa de um Estado absolutista, de um governo absolutista, uma monarquia absolutista, para uma monarquia parlamentar, ali com o auxílio do rei Orange, que era um dos namorados do filho da filha de um rei lá, que nessa guerra ele foi importantíssimo para, digamos, estabelecer esse tratado e realmente esse contrato, essa passagem do estado da monarquia absolutista para a monarquia parlamentar. Então, o que está dizendo? Porque denunciou a exploração econômica dos trabalhadores industriais? Não, nem a Revolução Industrial estava acontecendo de forma tão plena ainda, né? Sustentou que a propriedade particular das terras provocava lutas sociais? Também não, não é essa a questão das transformações políticas. Demonstrou que a democracia seria possível apenas em pequenos grupos sociais? Também não é esse sentido que está perguntando. Elaborou oposição ao Estado absolutista, à teoria do governo representativo? Sim, essa aqui é a questão certa. Porque, diferente de Locke, Hobbes vai, a partir do estado da natureza, não pensar o estado absolutista, porque se o Estado foi criado justamente para garantir os direitos naturais, os direitos do indivíduo, o indivíduo ele é anterior ao Estado. O Estado tem que servir ao indivíduo nesse sentido de ele representar aquilo que é o interesse dos indivíduos. Então, por isso que, em oposição aos absolutistas, a teoria do Hobbes foi essencial para as transformações políticas, nesse sentido. Então, considerou a paz social garantida pelo rei como condição da felicidade humana? Não. As 10 blocos para pensar as transformações políticas na Europa é justamente essa aqui, a questão D. Vamos à questão 9. Essa questão é uma comparação entre os dois autores, Locke e Hobbes. Vamos ver o que vai dizer essa questão. O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Nisso temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Muito embora certas pessoas o tenham confundido, e eles estão distantes um do outro.
Locke, segundo o Tratado do Governo, etc. Leia o texto acima e assinale a alternativa correta. Para Locke, o estado de natureza é um estado de destruição, inimizade, enfim, uma guerra de todos contra todos, todos os homens. Então, isso não é Locke, isso é Hobbes, está fácil eliminar essa. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. Não. Os homens no estado de natureza não têm aquela dimensão egoísta, tem uma dimensão altruísta. É aquela dimensão de que o homem vai querer só o que é necessário, não tem necessidade de acúmulo. O homem vive, de certa forma, uma situação boa, não tem essa ideia de que existe uma guerra de todos contra todos, não. Segundo Locke, para compreendermos o poder político é necessário distinguir o estado de guerra do estado de natureza. Essa está parcialmente certa, vamos ver se a outra está mais completa. Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado de natureza exatamente com o mesmo significado, totalmente errada. Então, enquanto Hobbes nós temos o estado de natureza egoísta, em Locke nós temos o estado de natureza altruísta. Só para resumir, então a questão mais certa aqui é a questão C. O estado de natureza, para a compreensão do poder político, é necessário distinguir esse estado de guerra do estado de natureza. Então, o estado de natureza aqui do homem, para Locke, ele vive uma relativa, digamos, paz, é bom para o homem, um homem é altruísta, não é egoísta, não tem medo igual a concepção hobbesiana. Então, no 9 é a questão C. Vamos à questão 10. Agora as últimas questões vão ser relativas ao Jean-Jacques Rousseau. Vamos ver então. O EG, no século XIX, influenciado pelo romantismo, muitos intelectuais brasileiros idealizaram a cultura indígena considerando-a como autêntica representante do nacionalismo brasileiro. Em termos filosóficos, essa valorização do indígena foi influenciada pelo pensamento do filósofo Thomas Hobbes, o autor da frase do homem é lobo do homem, que valorizava o comportamento típico de tribo selvagem. Não é esse o autor e não é essa a premissa do homem que é lobo que o homem é lobo do homem que vai influenciar o romantismo no Brasil. Santo Agostinho, que por meio do livre-arbítrio acreditava que as sociedades selvagens eram capazes de alcançar a graça divina, não, está muito distante em termos de anos, né? E mesmo não é esse o autor. Montesquieu, que inspirou na organização social dos indígenas para elaborar a famosa teoria dos três poderes, e nem se baseou nessa organização social indígena, mesmo porque nem conhecia. Então foi Jean-Jacques Rousseau que elaborou a teoria do bom selvagem, defendendo as purezas da sociedade primitiva. E ele que vai influenciar o movimento romântico o alemão e o brasileiro também, porque ele vai trazer aquela noção clássica do bom selvagem, né? Do homem no estado de natureza que vive completamente oposto àquela visão hobbesiana. O homem nasce bom, cru, naquele sentido de viver ali sobre os aspectos da natureza, tem aquela ideia de frugalidade. Então, isso vai influenciar muito a ideia, essa ideia de bondade dentro da comunidade, vai chegar muito no Brasil e vai influenciar aí as artes e a literatura. A ideia de que na europeização do nativo brasileiro, mais especificamente na obra de José de Alencar, a gente pegar o Peri ali, o Bom Selvagem, é nesse sentido que ele que vai influenciar, que o Peri é aquele homem que é da natureza, que é bom indígena, é selvagem no sentido não de ser selvagem no sentido de ser bruto, mas é que selvagem no sentido de ser cru, que aceita de bom grado, se adequa bem aos costumes europeus, por isso você vai ter essa visão muito presente aí. Então é a letra D. Vamos ver a questão 11. Essa questão ela é um pouco interpretativa, vamos ver como é que se dá. Então, Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço, escritor teórico e político e um compositor musical autodidata. Sobre esse filósofo, pode-se afirmar que, lembrando que compositor musical, que ele foi chamado pelos enciclopedistas para compor a enciclopédia, a escrever sobre a música. Não sei se vocês lembram, eu expliquei bem isso na nossa aula. Então, Rousseau foi uma das principais inspirações ideológicas da primeira fase da Revolução Francesa. Ele foi um crítico, né, sobretudo de algumas ideias iluministas. Então, essa não está tão verdadeira assim. Inspirados nas ideias de Rousseau, os revolucionários defendiam o princípio da soberania burguesa, a igualdade de direitos. Até que igualdade de direitos no sentido
jurídico não, mas igualdade de direitos para Rousseau seria a igualdade social e econômica. Então não é nesse sentido que Rousseau inspira os revolucionários, digamos, dessa primeira parte aí da Revolução. Rousseau é associado frequentemente às ideias capitalistas e considerando um opositor do socialismo e do comunismo. Não, é o contrário. Se a gente for pensar assim, em termos de base para se pensar até mesmo uma inspiração do jovem Marx, se o jovem Marx se inspirou em Rousseau em alguns aspectos, é justamente não é em oposição ao socialismo e ao capitalismo, mas vai ao encontro. Rousseau, por pensar a igualdade não basicamente em termos de lei, como Locke, em termos jurídicos, ele está pensando em igualdade social, mesmo econômica, então ele é a favor do comunismo. Ele não é um capitalista nesse sentido nato, ele é contra esse capitalismo justamente porque a propriedade privada é com ela que nasce todos os males da sociedade. Lembra do segundo texto que ele escreve, que é a origem da desigualdade entre os homens, que é baseado na propriedade privada? Então essa questão você está errada. Seu pensamento político baseado na ideia de bondade natural do homem levou-o a criticar em diversas ocasiões a naturalização, a injustiça e a opressão da sociedade contemporânea. Essa parte de naturalização que está errado, né? Ele é a favor dessa ideia de natureza, de que a bondade natural do homem. Então, vamos ver como é que vai se dar a letra I, se ela está mais certa. Rousseau é associado frequentemente às ideias anticapitalistas e considerado um antecessor do socialismo e do comunismo. Sim, lembrando que ele não é socialista nem comunista, ele é em termos de ideia, pessoal. Então, nem existia ainda teoria socialista. A gente for pegar em termos básicos, por ele pensar uma igualdade não meramente jurídica e política, mas uma igualdade social, uma igualdade econômica, por isso que a gente pode fazer uma certa associação entre ele e o comunismo e o socialismo marxista. Até o jovem Marx ficou encantado com a teoria de Rousseau, nesse sentido. Questão 12. A obra mais conhecida de Jean-Jacques Rousseau, do contrato social ou dos princípios do direito político, marca uma mudança radical na concepção de soberania. Sobre isso, leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta. Essa pessoa pública que se forma desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e hoje o de república ou de corpo político. Quanto aos associados, recebem eles coletivamente o nome de povo e se chamam em particular cidadão, enquanto partícipes da autoridade soberana e súditos enquanto submetidos ao Estado, às leis do Estado. Então, é um texto do contrato social. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, o povo é ao mesmo tempo cidadão e súdito. Primeiro, quando é ativo, e segundo, quando é passivo. Essa aí tem muito chance de ser verdade. Vamos ver as outras. Pelo texto acima, fica claro que para Rousseau a autoridade soberana pertence ao Estado e não ao povo. Está errada porque a soberania é do povo. Lembra do conceito de vontade geral? Que não é a soma das vontades gerais, da vontade geral, mas o povo é soberano ali no querer certo, naquela conotação de vontade geral visando o bem comum, uma acepção ética. Então a soberania é do povo. Então você tem uma democracia direta, a defesa do Rousseau. O povo obedecerá às leis feitas pelo governo, pois ao governo pertence a autoridade soberana. Não, o povo que é soberano. Então, não existe uma separação entre o povo e a soberania do governo. Para Rousseau, o corpo político é formado pelos cidadãos e exclui os súditos. Não, o povo tem uma dúplice. Então, acho que a certeza que é a letra A, porque ela vai trazer aquela acepção que eu expliquei para vocês, aquela característica que quando no contrato social, quando o contrato social entra em vigor, que é o contrato de Rousseau mesmo, aquela terceira parte do contrato, Rousseau vai classificar os indivíduos em dois momentos distintos. No primeiro passo, o cidadão, quando ele estiver criando a legislação pelo exercício da democracia direta, ele é soberano porque ele está ali, ele é o criador da lei. Mas no segundo momento, quando ele vai se submeter à lei que ele mesmo criou, ele não está atuando como soberano, mas como súdito. Então, por isso que Rousseau vai dizer que no contrato social o cidadão é soberano e súdito ao mesmo tempo. Soberano porque ele detém os direitos naturais e de criar as leis, né? E a qualquer momento é súdito porque ele que vai obedecer às leis. Então,
Letra A é a certa. Vamos à questão 13, já terminando quase terminando nossas correções. É uma questão relativamente fácil, porque está falando da noção do estado de natureza em Rousseau. Lembrando que a característica maior da noção de estado de natureza é que o homem é bom, né? Rousseau tem uma visão muito positiva do estado de natureza do homem. Ou seja, só o homem nasce bom, o que vai corromper o homem é o meio, né? Quando o homem começa a aglutinar-se em comunidades, virando sociedade, e sobretudo o mal maior é quando o homem começa a cercar uma pequena porção de terra e ali, quando não houve ninguém para dizer que estava errado, e muitos aceitaram essa questão da separação das terras, da propriedade privada, ali começa, digamos, todos os males da sociedade. Então vamos ver o que está dizendo. Questão 13. A bondade humana, atributo fundamental do homem no estado de natureza, segundo o pensamento de Rousseau, pode ser entendida como a obstáculo para a melhor convivência do homem em sociedade. Não, errado. Ela não é um obstáculo, ela é justamente uma pressuposição. O homem é bom, por isso que se ele perdeu aquilo com a, digamos, a criação da propriedade privada, ela pode ser agora retomada pela questão da ideia de vontade geral. Característica fundadora da liberdade e da felicidade do homem. Essa aqui está certa, porque a liberdade do homem e a felicidade é garantida justamente por conta dessa bondade natural. Um recurso desejável e vantajoso sobre aqueles que não o possuem. Não, todos têm essa bondade intrínseca à natureza, que é uma coisa natural, então todos os homens naturalmente têm. Então, assinale a alternativa correta. Então, a única alternativa correta é a letra 2. É o 2. Então, seria a letra B. Apenas a B está certa, todas as outras estão erradas. Então, vamos à última questão da nossa tarefa também, é similar à questão 13. A última questão, também sobre o estado de natureza: o homem nasce livre e por toda parte se encontra a ferros. Essa frase é clássica, né? Aí vocês podem até usar um dia, se vocês quiserem falar sobre essa questão se cair na redação algum dia, falar sobre essa questão da natureza humana. É um bom começo de redação, um bom argumento muito forte para falar das desigualdades humanas, das malésias do capitalismo. É uma boa frase. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base para todos os outros. Tal direito, a ordem social, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções, contrato social, etc. Assinale a alternativa sobre o pensamento de Rousseau. Então vamos ver quais estão corretas. O homem natural é bom. O isolamento propiciado pelo estado de natureza favorece o desenvolvimento e o exercício das qualidades positivas, com o amor de si mesmo e a piedade. Tá certo. Esse estado de natureza, o homem é bom, ele vive isolado, o contato com os outros são sempre muito assim, digamos, são contatos que advêm da própria, digamos, necessidade humana de reprodução. Então, depois disso, o homem nem vai ter tanto contato assim, e essas qualidades são positivas. Então, você tem esse amor de si mesmo, digamos, amor de si aqui no sentido de amor de conservação, né? Aquela ideia de conservação que é própria do humano. Então, a número 1 está certa. A ordem social é natural e deriva da natureza gregária do ser humano. Essa natureza gregária aqui, gregária no sentido de natureza de sociabilidade. O homem até tinha essa natureza de sociabilidade, mas ela foi perdida quando houve o primeiro contrato social, que é aquele que o homem saiu muito em desvantagem, que prometida uma questão de justiça, de igualdade, não houve, sobretudo pela questão da propriedade privada e todas as desigualdades que nascem, os males da sociedade moderna, para Rousseau, está baseada na propriedade privada. Então, a ordem social não deriva diretamente. Por isso que há a necessidade do contrato para rever as falhas do primeiro contrato. Então, a terceira parte do contrato de Rousseau. Então, está errada essa. O Estado se origina com o objetivo de impedir que os homens retornem ao estado de guerra generalizado. Então, o estado de natureza de Rousseau não é um estado de guerra, essa acepção é hobbesiana. Então, vamos ver, só a número 1 que está certa. Então, vamos ver nas alternativas aqui. Então, a alternativa A, só apenas a 1 que está certa, as outras todas estão erradas.
Então, alunos, terminamos a aula. Espero que vocês corrijam aí, estudem para os vestibulares da vida, o Enem e até mesmo na nossa ADF. Lembrando que a questão do contrato, a teoria dos contratualistas e, e até mesmo Maquiavel são questões que caem bastante nos vestibulares, no Enem, porque é a base para se pensar a nossa política moderna e até mesmo a nossa política contemporânea, que muitos dos conceitos que foram, digamos, gestados por esses autores, até hoje nós usamos. Olha aí a questão da, dos conceitos de Locke, da democracia representativa, a necessidade de se pensar a questão do indivíduo, que é muito moderno, nós vivemos sobre isso, a questão de Montesquieu, que a gente está vendo em sociologia também, a questão dos três poderes, que não, apesar de não ser contratualista, mas está aí nessa, digamos, nessa modernidade, gestando todas essas ideias. Então, aproveitem bastante até mesmo para entender, não só, que eu acho esse argumento meio chato, né? Estudar para vestibular, estudar para ser usado só por esses mecanismos, mas isso dá para a vida, né? Para você entender bem até mesmo como funciona a questão da nossa política. Esses autores são básicos para você pensar até mesmo a questão da necessidade de uma soberania, de pensar as críticas à questão da propriedade privada. Tudo isso faz parte da contemporaneidade e é bom a gente entender onde partiu e quais são os referenciais teóricos de defesa dos autores. Obrigado, tenha um bom estudo.